Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos ter uma aula mais diferente, um pouco mais dinâmica. É a questão de nós trabalharmos as seções que vem no nosso livro. Então, como nós estamos trabalhando na unidade 6, a unidade açucareira, nós já vimos as questões de grande importância, que é a produção açucareira como principal negócio da colônia portuguesa. Vimos também a vida nos engenhos, a escravidão e a resistência e a invasão da América Portuguesa pelos holandeses. Nessa primeira parte da sessão debate, nós vamos analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial, principalmente as diferentes visões sobre a escravidão. Então, nesse primeiro texto de Gilberto Freire, que fala no livro dele Casa Grande Senzala, Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal, ele fala sobre essas visões, né, que ele tem sobre a escravidão nesse período. Então, para ele, nesse pequeno texto, ele fala que nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques de bater roupa, nas cozinhas, lavando roupas, enxugando prato, fazendo doce, pilando café, nas cidades, carregando sacos de açúcar, pianos, os negros trabalhavam sempre cantando aqueles cantos de trabalho, tanto quanto o Xangô, como os de festa, como os de niná, menino pequeno. Eles enchiam de alegria africana a vida brasileira. Às vezes, de um pouco de banzo, que a gente sabe que o banzo é aquela questão da tristeza que às vezes o negro tem de saudade, né, da região africana deles. Mas, principalmente, eles usavam de alegria. Nesse segundo texto, de Jacó Gorrender, nós temos a visão dele sobre escravidão. Ele diz que os escravos eram seres humanos oprimidos pelos mais duros regimes de exploração de trabalho. Não escapavam ileso das degradações impostas por esse regime. Enfrentavam-nas com sofrimento, com humor, com astúcia e também com egoísmo perverso. Escravos agrediam escravos em disputa por mulher, para entregá-los a capitães do mato ou para roubá-los. As escravas mulheres também faziam da sedução sexual de homens livres o caminho para o bem-estar e para a própria liberdade, que muitas vezes algumas delas conseguiram sair do sufoco das senzalas. Pois bem, nessa obra, né, de Jean-Baptiste Debré, um dos pintores famosos que foram trazidos pela corte portuguesa, ele mostra aí uma aquarela, né, sobre papel que mostra um jantar brasileiro. Então, nessa imagem aí, a gente pode trabalhar com a imagem e com os dois textos, vendo aí o aspecto que o autor destacou, né, da escravidão africana na América e o relacionamento, a visão, tanto de Gilberto Freire como de Jacó Gorrender, né? Como é que ele vê a questão das visões da escravidão aí, partindo dos dois textos e dessa pintura. Na outra sessão, nós vamos integrar conhecimento sobre a invasão holandesa no teatro. Então, já que a gente falou, né, que os holandeses, foi o último conteúdo que nós vimos bem como eles chegaram aqui, por que eles se interessaram tanto pelo Brasil, e aí a gente integra conhecimentos mostrando a ação deles, como eles invadiram o teatro. Então, Calabar, o Elogio da Traição, é uma peça de teatro musicada com texto e com canções de Chico Buarque e Rui Guerra. Essa peça conta a história de Domingos Fernandes Calabar, um senhor de engenho que viveu no Pernambuco na época da invasão holandesa
e que ele se aliou a esses estrangeiros contra os portugueses. Na verdade, Domingos Calabar, ele viu que o interesse do holandês, na verdade, era pelo açúcar, né, e não pelas terras. Então, dessa forma, foi o que veio a fazer com que ele se aliasse a esses holandeses. Então, em 1973, a peça foi impedida de estrear no Brasil. Por quê? Porque nesse tempo o Brasil estava vivendo sob o governo dos militares, que, com a ajuda de alguns setores da sociedade, haviam estabelecido uma ditadura no país. Então, a censura a jornais, a revistas, a cinema, a teatro, até a própria música e outras produções era comum naquela época. Então, este era o assunto da reportagem. Calabar não aparece em cena. Os feitos do personagem, que se aliou aos holandeses contra os portugueses, são cantados por figuras também reais, como Matias de Albuquerque, Felipe Camarão, Maurício de Nassau, que são figuras que aparecem exatamente no período dos holandeses no Brasil, principalmente no Nordeste. Mas a trama se debruça mesmo sobre a ligação entre Calabar, que conhecia muito bem, né, as entranhas das matas brasileiras, e os invasores vindos da Holanda, em meio a conflitos contra Portugal pela posse do Brasil. Por isso, segundo a censura, os responsáveis pela peça se situam entre os que optaram de bom grado com a colonização holandesa, em detrimento aos portugueses. Então, durante muito tempo, o nome Calabar foi proibido de ser mencionado, né? Porque, segundo eles, os militares, era uma evocação de traição, né? Então, isso a gente mostra aí que é um texto de Rodrigo Fonseca, o marco da censura no Brasil, né, que Calabar faz 40 anos com uma nova montagem pelo Globo, agora em 2013, né? Então, assim, nós temos aí a propaganda, o cartaz, né, de propaganda, o musical de Chico Buarque e Rui Guerra, Calabar, o elogio da traição, com um arranjo, documentação musical, coreografia, cenografia, tudo, né, para poder exibir a história cantada, né, e dançada desse senhor de engenho pernambucano. E a outra documentação, a outra seção é de documentos, né? A gente sabe que os documentos são valiosos, né? São documentos que mostram para a gente, né, a história. Então, aí, nós vamos trabalhar com o Indígena Selvagem. É uma pintura de Eekhout. Quem era Eekhout? Albert Eekhout era um dos artistas holandeses que integravam a comitiva de Maurício de Nassau, quando ele veio para o Brasil. Então, esse quadro, A Mulher Tapuia, que é pintado em 1641, faz parte de um conjunto de retratos de povos não europeus que o artista teria conhecido durante o período em que ele esteve aqui no Brasil. Então, ao pintar esses retratos, o artista nos fornece algumas pistas sobre como a sociedade europeia daquela época viam os nossos nativos aqui do Novo Mundo. Então, aí nós temos a Mulher Tapuia, e aí a gente vê algumas observações que são identificadas na imagem, né? A parte de alguns corpos humanos que ocupam lugar de destaque na composição. Ao fundo, a gente vê 12 indígenas armados com lanças ou longos dardos descendo uma colina, né, em direção a uma caçada, a um possível combate. Essa árvore aí que nós estamos vendo, a árvore nativa, é a acácia rosa, reconhecida por suas vagens, né, longas, e ao pé dela há folhas de passiflora. E aí a flora e a fauna são bem representadas, impressionam até pelo detalhismo dos traços realistas que elas possuem. E essa planta nativa, com o seu nome científico de Montrichardia arborensis, ela é mais conhecida popularmente como aninga,
E aos pés da mulher tapuia está esse animalzinho aí domesticado, provavelmente a representação de um pequeno lobo-guará. Então aí mostra, né, a gente consegue identificar numa prática cultural muitos dos povos indígenas que foram representados não só por Eckhout, mas por Franz Poster e outros artistas que vieram na comissão de Maurício de Nassau. Então, obrigada e vamos para as nossas atividades.